Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de geografia. Vamos dar continuidade ao tema que a gente já estava trabalhando na aula anterior. E hoje a gente vai dar as características básicas, as diferenças entre dois tipos de países. Vamos falar dos países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Então a gente vai apresentar as principais características dos países subdesenvolvidos, países consideráveis, pobres, né, com várias desigualdades sociais. E vamos falar também algumas características dos países desenvolvidos, países mais ricos. Então aqui eu trouxe um texto para a gente vai fazer a leitura e vamos debatendo, falando sobre o conteúdo. Então os países subdesenvolvidos, pessoal, possuem baixos indicadores de desenvolvimento social, são pouco industrializados e vulneráveis economicamente. Então a economia tende a não ser estável. Os países subdesenvolvidos são aqueles que possuem baixo desenvolvimento tanto no campo econômico como no social, né? Marcado aí pela desigualdade, segundo vários critérios, né? Quais são as características dos países subdesenvolvidos? Se refere principalmente, pessoal, ao campo social e ao campo econômico, para eu fazer esse critério, saber se um país é desenvolvido ou um país é subdesenvolvido. No aspecto econômico, os países subdesenvolvidos são caracterizados por apresentar baixo desenvolvimento econômico, né? Tem uma economia fraca, baixo nível de industrialização. A maioria dos seus produtos eles compram, importam de outros países. Os países mais ricos são os que produzem mais produtos industrializados. Isso significa que esses países são economicamente dependentes, dependem de outros países. Então, em relação a países desenvolvidos, né? Essa dependência deve-se ao fato que essas nações foram exploradas, tanto na sua colonização, tem vários aspectos históricos, e até hoje marcas dessa exploração. Outro fator econômico que a gente também leva em conta para saber se um país é subdesenvolvido ou desenvolvido é o produto interno bruto, que é o PIB, né? Que representa o valor monetário dos bens e serviços produzidos no país ao longo de um ano. Então tudo que é comprado, vendido, tudo que é produzido dentro de um ano, eles fazem essa soma e dá o PIB do país, que é o produto interno bruto. Nos aspectos sociais, a gente vai ter vários critérios. Um dos critérios que chama-se mais atenção, que eles levam mais em conta, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH possui referência, varia ele de 0 a 1. Quanto mais próximo do índice 1, melhores são as condições de vida daquela população, levando em critério o quê? Educação e renda, né? Quanto mais próximo ele está de 0, é pior qualidade de vida daquela população. Sendo assim, os países subdesenvolvidos, ele apresenta baixo IDH. Portanto, são mais próximos de 0. Esse critério aí que a ONU estabelece. A expectativa de vida nesses países também subdesenvolvidos, os países pobres, é reduzida, né? A taxa de crescimento da população é elevada, assim como as taxas de natalidade e mortalidade. Normalmente esses países encontram dificuldade em atender a população, principalmente com políticas públicas, atender a população carente, para voltar tanto para a área da saúde, a área da educação, a área da cultura, entre outros. E esse índice de desenvolvimento humano, para não esquecer, baseia-se em 3 principais indicadores, que é o indicador da educação, se a educação está boa, se tem um índice de alfabetização, se quer saber também a saúde, como é que é o sistema público de saúde, e a renda per capita. A importância desses indicadores é a abrangência que ele possui, né? Pois, de modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, são alcançados por uma dessas variantes aí. Agora vamos partir para a diferenciação. A gente falou dos países subdesenvolvidos, países pobres.
Agora vamos ver aqui as características dos países desenvolvidos, países consideráveis ricos. São nações em que o desenvolvimento econômico e industrial está associado a um padrão de qualidade de vida elevada, né? Por essa definição já percebemos que o país se classifica um país desenvolvido, né? Depende de bons, ele vai ter bons indicadores tanto econômico como social. Como é que vai ser esse desenvolvimento econômico e social? Ele vai ter um elevado grau de industrialização, ele vai depender, vai ter uma reduzida dependência financeira de outros países, né? Vai ter uma economia estável, um crescimento, né? Se comparando aos países subdesenvolvidos. Embora os indicadores econômicos tenham peso significativo nessa classificação dos países quanto a desenvolvido, esta não é uma condição única para colocar uma nação no seleto grupo dos países considerados desenvolvidos, né? Ele vai ter que ter uma boa expectativa de vida, vai ter que ter uma baixa taxa de mortalidade infantil, por exemplo, são atribuídos a algum desses critérios. Agora vamos às características, para a gente entender melhor. As características dos países desenvolvidos. As nações listadas nessa categoria de países com alto nível de desenvolvimento não revelam o mesmo padrão de vida e nem a mesma condição econômica. No entanto, existem particularidades comuns nas nações desenvolvidas. Vejamos, algumas foram as nações colonizadoras, né, no período de expansão do comércio, do capitalismo comercial, tipo os países ali da Europa, foram países colonizadores que extraíram riqueza de outros continentes, né? Vai ter uma significativa parcela do PIB, né? Os países são considerados ricos, vai ter uma grande parcela do PIB, Produto Interno Bruto. A agricultura já é especializada, há grande investimento aí tanto na mecanização como na tecnologia, vai ter uma tecnologia de ponta. Possui uma balança comercial favorável, ele vende mais do que compra, né? Importa produtos agrícolas primários, mas ela vai exportar produtos industrializados. Então, ela vai ter uma balança comercial favorável. Os países pobres têm uma balança comercial desfavorável, que eles vendem, né, compram mais produtos e vendem menos. Já os países ricos é o contrário, a balança comercial vai ser favorável. No cenário global, ocupa a posição de dominação econômica. Os países ricos têm uma dominação econômica sobre as nações menores, né? A ciência e a tecnologia são prioridades nesses países. Por isso, são desenvolvidas. Há um investimento público, tanto público como privado, na pesquisa. As redes e os serviços de transporte e comunicação também são avançados e eficientes também. A população é altamente urbanizada. A maioria da população desses países mora nas zonas urbanas, então tem uma concentração, né? E a concentração agropecuária é reduzida nos campos. Taxas de escolarização são elevadas e o analfabetismo é reduzido, enquanto os países pobres o analfabetismo é um pouco elevado. Cidades possuem boa infraestrutura de mobilidade, como lazer, moradia e segurança. Com exceção de alguns países, como os Estados Unidos, o crescimento populacional é bastante reduzido. As taxas de fecundidade também são baixas, a taxa de natalidade. Vai ter uma taxa reduzida de mortalidade infantil e elevada expectativa de vida, são típicos desses países, com um padrão de vida superior. Então, pessoal, a gente falou algumas características, fazer essa diferenciação dos países subdesenvolvidos, países mais pobres, países desenvolvidos, países mais ricos. Então, a nossa aula acaba por aqui. Até a próxima aula de Geografia.